Bom dia pessoal, tudo bem? André Oliveira. Hoje temos um vídeo um pouco diferente para vocês, também um tema mais relax, porque às vezes também são temas mais críticos, tensos sobre economia, sobre casa, dinheiro, não sei o que. Hoje pensei em fazer um vídeo diferente. Quero apresentar para vocês alguns livros com o decorrer dos vídeos que eu já li sobre Portugal, sobre figuras aqui de Portugal. Eu gosto muito de história, como alguns já sabem, já citei aqui em alguns vídeos. Leio muito sobre história, não só a história de Portugal, mas da Europa, também do Brasil, já li muita coisa. Sempre fui um bom aluno de história, né? E um péssimo aluno de matemática, que é natural. Então, eu gosto muito de história e queria recomendar para vocês alguns livros de Portugal que eu já li aqui, tá bom? Uma figura portuguesa que eu gosto muito, até quando eu fiz um vídeo sobre ali o Marquês do Pombal, eu falei isso para vocês, tá? Que eu gosto, a história desse homem aqui é muito curiosa, tá bom? O Marquês do Pombal, olha só. Marquês do Pombal e a sua época. Para homens destes, a glória é precária e sempre assombrada. Olha só, o Marquês de Pombal foi uma figura muito forte portuguesa, foi um primeiro-ministro do rei Dom José, que era diz, né, até esse livro não fala tanto, mas há outros livros que falam que ele era um rei assim mais acomodado, vamos dizer assim, para usar outra expressão, né? Um rei mais tranquilo, acomodado, e a sorte dele é que conseguiu um homem como esse aqui, o Marquês de Pombal, que foi um ministro muito forte, muito duro, muito bom por um lado, muito duro, muito violento por outro. Vocês vão ler a história, quem se interessar vai entender. Tem a ver com uma família que ele trucidou, que ele eliminou mesmo todas as gerações da família. Mas sem dúvida foi um homem muito forte, um homem muito firme. Sabia, nota-se pelo livro, você lê a história dele, né? Que ele era uma pessoa que sabia bem o que queria. E ele é muito conhecido aqui em Oeiras, onde eu vivo, porque ele foi conde de Oeiras. Temos até aqui o Palácio do Marquês de Pombal, tá bom? Onde ele viveu, e há outros lugares, outras coisas que têm a ver com ele. Então, eu recomendo para você não só esse livro, se você conseguir aí no Brasil, ou onde você estiver. Provavelmente você consegue comprar pela internet, né? Ou então você procura na internet a história do Marquês de Pombal, que foi uma figura interessante. Vou repetir os motivos pelo qual eu acho, se você vai viver em Portugal, por que seria importante você, tá desligando aqui o computador, por que seria importante você saber um pouco mais do país para onde você vem, né? Se você vem para Portugal, por que é legal saber um pouco da história, minimamente ler um pouco da história, porque primeiro, pela história de um país, você consegue mais ou menos entender como as pessoas pensam, né? Qual é a trajetória, vamos dizer assim, psicológica de um povo. E nota-se muito bem, se você ler bem a história de Portugal, eu já li bastante coisa. Inclusive, no próximo vídeo eu vou mostrar um livro para vocês que eu tenho, que é o dobro disso aqui, ou 3 vezes talvez, eu vou mostrar. É um livro grande, que conta a história de Portugal desde o nascimento, né? Até mais ou menos quando ele entrou para a União Europeia. E aí você lendo esse livro, você consegue entender por que Portugal chegou onde chegou, como é que as pessoas pensam, e isso é bem legal. E depois, vendo de uma forma assim do seu dia a dia, por que é interessante? As pessoas gostam de saber que você sabe do país onde você está. Elas ficam alegres quando você debate um assunto, fala, não, não, aquele rei fazia não sei o que, tal, não sei o que. Você demonstra interesse em estar dentro da sociedade. Você demonstra que você gosta do lugar de onde você está e demonstra também cultura geral, que isso pode ser bastante importante para você se colocar numa situação de trabalho, numa entrevista, né? Numa alguma coisa qualquer. Você demonstra interesse pelo país e cultura geral, que eu acho isso bastante importante. E a história, sem dúvida, consegue fazer esse papel bem legal. O fato de você estar informado do dia a dia de Portugal é legal, claro, pelos jornais, televisão, mas nós sabemos que essas informações da mídia, em geral, são muito manipuladas. Então, na minha opinião, uma pessoa saber
fato que aconteceu ontem não quer dizer grande coisa, tá bom? Claro que ajuda, mas você saber da história do país um pouco, eu acho interessante para você, tá bom? Então, fica aqui essa dica, o Marquês do Pombal, pode ser esse livro ou qualquer outro, tem muitos livros, tem muitos autores interessantes, tá? Esse aqui eu gostei, é uma leitura leve, tranquila, não é assim nada pesado, ou seja, tem alguma história, tem datas e tal, mas a autora não se centra, o autor não se centra muito em datas específicas, 1800, não sei o que, não, ele vai mais nos fatos, tá bom? O Marquês de Pombal, para quem não sabe, ele é do século XVIII e ele foi responsável quando houve aqui o incêndio, o terremoto de 1755, né? Também houve incêndio. Ele foi o responsável por reconstruir toda a Baixa, por chama-se Baixa Pombalina. Então tem toda essa história envolvida, né? A célebre frase que ele diz: enterrem os mortos e ajudem os vivos, ou salvem os vivos, uma coisa assim, tá bom? Então é uma figura bem interessante para você começar a estudar alguma coisa sobre Portugal. É, eu fiz um vídeo falando sobre um certo preconceito histórico que infelizmente os brasileiros têm sobre Portugal, que eu acho que é mal. E temos que ultrapassar isso porque a história Brasil-Portugal ou a história Portugal não começa em 1500, né? Portugal tem mais 300 e tal anos antes. Então, se você quer viver aqui, eu acho bastante interessante você começar a ler um pouquinho sobre o país, tá bom? Fica aqui essa dica para vocês. Se você curtiu o vídeo, depois se você comprar o livro e ler alguma coisa, volta aqui no vídeo, eu agradeço. E põe, ô André, eu comprei, eu li, eu gostei, não gostei, interessante o homem e tal, tá bom? Fica aí essa dica, beleza, pessoal? Grande abraço, boa semana e até o próximo vídeo.